Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro Noite, do Elie Wiesel. Eu não sei bem falar o nome dele, porque aqui no livro, às vezes o pai dele chama ele de Eliezer. Então eu não sei se no país dele, de repente é Eliezer, Elie Wiesel. Então eu vou chamar de Elie Wiesel, né? À Noite. Esse livro é sobre, como dá pra ver aqui, o arame farpado é sobre o Holocausto, sobre a experiência terrível dele no campo de concentração junto com o pai dele. Ele foi toda a família dele, foi ele, a irmã dele, as três irmãs dele e a mãe dele. E foi uma experiência assim terrível, porque depois eu vou falar mais. E esse livro, eu procurei bastante esse livro, eu consegui na feira do livro desse ano da minha cidade, mas assim eu tinha procurado bastante e era bem difícil de achar. E ele é um livro curto, mas ele é um livro assim bem pesado, sabe? Digo, tem muitas coisas aqui que tu fica pensando como é que o ser humano pode fazer isso com outra pessoa, com outro ser humano, com crianças, idosos, mulheres, não importa, eles faziam assim sem remorso, mandavam para a morte, para as câmaras de gás assim, sem nem pensar a respeito. E ele fala assim, quando ele foi para o campo de concentração com o pai dele, para Auschwitz, ele tinha 15 anos. Daí, então, ele era um menino, né? Daí ele se perguntava assim, depois que acabou a guerra, como que ele sobreviveu, né? Como é que ele conseguiu sobreviver sendo assim, praticamente uma criança? Assim, e ele daí depois, né, da guerra, depois passou, ele decidiu publicar o livro, né, os escritos sobre o que ele tinha visto lá, sobre as coisas terríveis que aconteceram com ele e com a família dele. E ainda tem gente que ele viu muita gente negando o Holocausto, né, que tem muita gente que até hoje nega o Holocausto. Tipo, 6 milhões de mortos negam o Holocausto. Não aconteceu. Dizem que tudo aquelas pessoas mortas nas valas comuns, né? Todos os corpos enterrados, os campos de concentrações encontrados, pessoas morrendo, né? Não aconteceu. Tem muita gente que nega. Ele lançou nos anos 50 o livro A Noite, que eu acredito que o nome A Noite seja porque ele fala bastante da noite, que a noite era pior e é como se essa experiência horrível fosse como uma longa noite, uma noite assim torturante e longa. Ele lançou nos anos 50 o livro, e quando ele lançou, o livro não foi muito bem recebido, assim, vendeu pouco, porque as pessoas, assim, ele acredita que tinham saído da guerra fazia poucos anos, daí não estavam querendo rememorar já, daí até os bispos falavam, nossas crianças não querem ler dessas maldades, dessas coisas agora, né? Eles estão pensando em outras coisas, no futuro, né? Não nessas. Então não é bom para eles já ler. Tipo, eles estavam meio que querendo também negar o passado, esconder, faz conta que não aconteceu. Mas assim, tipo, não queriam que os jovens talvez lessem, que eles tinham que pensar em outras coisas. Mas é um passado assim inegável de sofrimento, né? Então eles dizem que naquela época não fez muito sucesso, foi mais assim, mais tarde, com novos jovens que iam dar importância real ao que aconteceu. Eu não sabia, mas ele morava na Transilvânia, numa cidade pequena chamada Siget, eu não sei, provavelmente eu falei errado. E eu não sabia que na Transilvânia também tinha chegado os nazistas. E chegou. Então era uma cidadezinha que. E ele era um menino, assim, antes disso, muito religioso. Ele sempre ia à igreja, ele era bem religioso, né? E daí tu vê como isso muda, né? Que quando como ele diz assim, que estar em Auschwitz, estar no campo de concentração, foi quando eles assassinaram o meu Deus. Quando ele, né, perde a fé, né? E isso aconteceu também com o Primo Levi do livro Isto um Homem. Deixa eu ver, não que é sobre o Holocausto também, que é muito bom, que ele perde também a fé também quando ele passa por tudo isso. Passa por tudo isso e vê todas as maldades que eles fazem. Eles fazem coisas terríveis, tem umas coisas que eu nem vou
falar aqui, de tão pesado que eu achei. Que eu achei não, que é. Então, ele, bom, o que conta assim que ele vive uma vida tranquila lá na Transilvânia, né? Daí tinha o Moshe, deixa eu ver se eu marquei, que ele era um homem judeu, né, que morava lá na cidadezinha deles, né, e eles tava começando, eles ouviram falar da guerra, assim, mas parecia muito longe, né, e esse homem, ele foi um dos, ele ia tirar todos os judeus que fossem estrangeiros, e o Moshe, ele foi junto, né, os alemães levaram ele num ônibus e depois ele voltou, todo desnorteado, machucado, contando o que tinha acontecido. E ele falou que eles tiraram eles do ônibus, levaram eles assim no descampado e fizeram eles cavar as próprias covas e depois atiravam na nuca deles, eles caíam na cova. E ele só conseguiu, como ele conseguiu sobreviver? Ele conseguiu sobreviver porque como ele estava ferido, ele se fingiu de morto. Ele voltou para a cidade para contar o que estava acontecendo. Aquele início que levaram os judeus estrangeiros que não eram nascidos na Transilvânia para matar. E daí as pessoas não acreditaram nele. Tomaram ele como louco, como alarmista, como louco, que só iam mandar as pessoas embora para algum campo de trabalho. Eles não sabiam como era o campo de concentração ainda. Daí então ele que ele faz, ele conta, ele diz assim, o Eliezer até ele mesmo acha que é mentira, que ele é meio louco, né? Ele tinha tomado como louco. E o triste é que isso era um aviso, era verdade. Se eles tivessem acreditado nele, talvez eles pudessem ter fugido, né? Mas daí o povo ele não acreditava muito que os alemães queriam exterminar os judeus, todos os judeus do mundo. Eles pensavam assim, que era uma coisa muito fantasiosa. Em pleno século XX isso acontecer. Não, não vai acontecer. E ele fala mesmo que o povo dele tinha um otimismo, um otimismo quase cego, né? Em não acreditar nas notícias que vinham. E diziam assim que os alemães não iam mais voltar lá na cidade deles. Mas eles chegaram na cidade. Eles chegaram na cidade e botaram eles num gueto. E eles pensaram assim no início que era uma coisa boa, porque eles estavam botando eles como se fosse uma colônia de férias, um gueto, pensavam assim. Mas daí então eles levaram eles para um campo de concentração de Auschwitz. E lá eles foram levados, foram tatuados. Ele disse que foi a última vez que ele viu a mãe dele, a irmã dele mais nova. Foi ali no início, quando eles chegaram, né? E ele ficou com o pai dele, com os homens de um lado, as mulheres de outro. E ele ficou com o pai dele. E ele tava assim. Daí eles perguntaram qual a idade dele. Daí ele falou 15. Daí o homem lá, que é um polonês que trabalha no campo, falou assim: não, você vai dizer que tem 18. Ele tinha que parecer mais velho, porque sabe que eles matavam crianças, eles não podiam, eles odiavam crianças, né? Então eles mandavam as crianças direto para a câmara de gás porque não conseguia trabalhar, não valia para eles, né? E as pessoas mais velhas também. O pai dele também. O pai dele disse que tinha 50. Não, ele ia dizer que tinha 40. Não podia parecer. O pai dele tinha que parecer mais novo e ele tinha que parecer mais velho. E eles começaram, né, a trabalhar. Tá? Eles trabalham um trabalho bastante pesado, passa frio, passa fome, toda aquela tristeza, aquela desgraça que é estar em um campo de concentração. E aqui fala assim, uma das coisas assim chocantes também, que eu vou contar a história, que um menino, tipo, um homem que trabalhava no campo, ele foi pego roubando, não me lembro o que, e ele tinha um menino que ajudava ele, que agora que é um ajudante dele, que esse homem foi transferido para outro campo. E os que foram acusados de roubo junto com ele e com o menino foram condenados à morte. E o menino em questão tinha 12 anos. Sim, eles mandavam crianças para câmeras de gás, né? Então o menino foi enforcado.
com 12 anos ele ficou olhando, né, aquele menino, né, um pouco mais novo que ele um pouco mais velho que o menino, né, e alguém falava, onde é que tá Deus, onde é que tá Deus, e ele pensou, Deus é aquele lá, aquele menino enforcado lá, aquele menino que tá enforcado lá, agonizando, é Deus é aquele ali. Eles vê assim que a guerra, aquela experiência matou Deus para ele. Daí ele tinha. Ele ficou com uma grande revolta, né? Revolta e a perda da. Uma perda da inocência mesmo, né? Uma grande revolta. E daí chegou a. Eles ouviu falar sobre a guerra, sobre que ia evacuar o campo, que a guerra estava chegando ao fim. E ele, antes disso, viu diversas coisas horríveis, diversas atrocidades, né? E eles evacuaram o campo porque os aliados estavam chegando e eles queriam esconder o que eles fizeram, queimavam os corpos que estavam lá e queriam matar um maior número de pessoas, por isso faziam eles marchar de um campo até outro campo, que é as marchas da morte, para daí os que não estavam conseguindo caminhar, que estavam caminhando devagar ou caíam, eles já atiravam. Eles queriam tentar esconder o que eles fizeram. E eles viram assim que era um tempo horrível, difícil de neve, e daí eles não tinham um campo que eles não tinham água, nada, daí eles pegavam e eles não podiam se abaixar para pegar neve para fazer água, então eles pegavam a neve que caía nos casacos dos que estavam na frente deles e pegavam e comiam a neve. Daí e os soldados ficavam rindo deles. O pai dele adoeceu. Vou falar assim que o pai dele adoeceu e morreu, né? Ele foi, então, não, ele não foi o único sobrevivente. Ele encontrou as duas irmãs mais velhas dele. Ele reencontrou depois do Holocausto. Ele soube que a mãe e a irmã dele mais nova, logo que chegaram, já foram para a câmara de gás, depois pro crematório, já morreram, né? Então, tipo, tinha as irmãs dele também. Então, é um livro assim bem pesado, mas necessário, muito necessário. Quer falar para não ficar muito longo o vídeo, que o Eliezer, ele morreu em 2018, aos 87 anos, e ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1986. Então, é um livro assim que, podemos dizer assim, é muito bom, né? Muito triste, muito pesado, né? Mas muito necessário. Leitura obrigatória de toda a humanidade. Vencedor do Prêmio Nobel. Então, fica aí a dica. O que eu tô lendo é um livro também que eu comprei na feira. Eu tô lendo isso que eu comprei na feira do livro. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Que é assim, fala sobre tratamentos